Olá, eu me chamo Neg e esse é um resumo do anime. VTuber 伝説 Xion abre sua live dizendo que hoje todas as suas amigas estão presentes. Elas cumprimentam o público animadas. Xion diz que irá ser apresentadora do live On One Grand Prix. Ela fará as streamers fazerem uma sketch sobre um tópico em pares, e é para esperarem um caos indescritível. A melhor dupla ganhará um prêmio, 200 mil ien financiados por ela mesma. As garotas ficam animadas, especialmente a Waruki com a roupa da Hareru. A primeira dupla é Shua e Sei, a dupla acidente de transmissão, e o primeiro tema é loja de conveniência. Xion bate a claquete e elas iniciam a sketch. Shua, a cliente, entra dizendo que está frio e se pergunta o que irá comprar. Sei, a vendedora, a cumprimenta com seja bem comida. Shua pergunta o que ela disse. Sei a cumprimenta falando o cumprimento certo. Shua pensa em bebida quente e Sei aparece atrás dela. Ela fala que acabaram de tocar um novo tipo de vídeo e pergunta se ela gostaria de assistir. Shua fica animada e pergunta quais ela tem. Sei fala que ela tem vários. Shua pergunta se ela tem as paródias para adultos de filmes de herói e Sei fala que tem. Mas quando Shua pergunta do original, Sei fala que não tem. Shua fala que irá dar uma olhada antes. Sei fala que a loja Lotion é administrada por ela e tem muita coisa em estoque. Shua pede para somar sua conta. Sei pergunta se ela quer lanche quente e sugere um combo futanari, 2 dumplings e uma salsicha. Ela também oferece meia calça. Shua agradece, já que as dela sempre rasgam. Sei começa a ficar ofegante, perguntando se ela irá equipar a meia calça. Shua elogia a imitação de um NPC. Sei pergunta se isso é tudo. Shua coloca no balcão várias Gat-Zero. Sei pergunta se ela irá equipá-las. Shua, animada, fala que talvez experimente equipar. Sei, mais excitada ainda, sugere que ela equipe as meia calças. Shua concorda com a ideia e diz que irá tirar todo o seu equipamento, exceto a Gat-Zero e as meias. Shua acaba usando as meia calça e uma fantasia de Gat-Zero e são eliminadas. A próxima dupla é Hikari e Alice, a dupla energética. Xion nota que elas formaram uma dupla de novo e pergunta se elas estão se dando bem. A Alice diz que analisava o pessoal da terceira geração que é próxima a Ayuki para passar pelas defesas dela. Ela encontrou sua química com a Hikari como algo especialmente potente. Hikari diz que um dia chegará à posição de senpai da Alice. Alice provoca, falando para ela não se achar demais e a chama de Loli de peitões. Hikari fala que não é uma Loli, que já tem idade para beber. Alice se desculpa, dizendo que deveria tê-la chamada de Loli legalizada. Xion as corta e define o tema, herói e rei demônio. Elas começam, Alice é o rei demônio e Hikari é a heroína. Hikari diz que trará o fim dela. Alice a provoca, dizendo que uma mana derrotando é apenas um sonho. Hikari fala que irá vingar seus companheiros derrotados e fala vários nomes, repetindo um deles. Alice a cobre, falando que são companheiros com o mesmo nome. Hikari diz que usará a espada sagrada abençoada pela princesa Excalibur para derrotá-la. Alice pergunta como ela tem certeza que o poder está na espada. Hikari diz que atravessou a princesa com a espada em questão. Alice e Xion ficam surpresos com a revelação. Hikari se vira e diz que foi a única forma de derrotar o rei demônio. Seus sacrifícios não serão em vão. Xion está gostando do que vê e fala que está saindo do controle, que é o que ela queria ver. Hikari ataca, mas as duas são tiradas de cena. Xion reclama que queria ver mais. A terceira dupla é Nekoma e Kaeru, a dupla reviravolta. Xion pergunta o motivo do nome da dupla. Nekoma diz que tem gostos completamente diferentes aos de uma pessoa normal, e Kaeru continua regredindo cada vez mais com o tempo, por isso a reviravolta. Xion diz que entendeu, mas não entendeu. O tema é conferência de imprensa de desculpas. Kaeru pergunta se Nekoma já pediu desculpa por alguma coisa. Ela responde nunca. Kaeru observa que é um problema, pois ela também nunca pediu desculpas. Xion, com uma aura ameaçadora, pergunta se elas têm certeza que querem ficar em um pedestal, que Nekoma podia pedir desculpas por todas as formas que ela a usou para contrastar suas loucuras. Kaeru se oferece para pedir desculpas. Elas ficam em posição e Xion fica ansiosa. Ela começa a conferência agradecendo a presença de todos e pede desculpas por todos os problemas que ela causou. Nekoma tem uma pergunta. Houve um incidente onde Kaeru invadiu um programa infantil, com um formulário de adoção para os apresentadores, enquanto fingia ser uma criança, o que jogou a produção em um caos. Ela quer saber se é verdade. Kaeru responde que é verdade. Nekoma pergunta por que ela fez isso. Kaeru responde que ela não conseguiu segurar seu poderoso desejo de retornar à sua infância, até porque seu corpo pode ser o de um adulto, mas sua alma é de um bebê, e ter sua conduta chamada de inapropriada a machuca. Pelo menos naquele momento, seu excitamento para participar do programa que ela adora reduziu seus pensamentos para o nível de um bebê. Nekoma pergunta a sua idade. Kaeru responde que a idade é apenas um número, e acha estranho ela ser a única sendo atacada. Ela sabe que a repórter Nekoma cometeu diversos crimes. Kaeru empurra a mesa, invertendo as posições.
animais. Kaeru começa. Recentemente ela convidou 3 amigas para jogar beisebol, mas acontece que era um jogo de videogame, o pior da história. Elas são cortadas de cena. Xion anuncia a dupla vencedora, Sei e Shua. Shua chama todos para irem ao sushi de esteira. Sei gosta da ideia e pede para as streamers e staff que queiram ir entrar em contato com ela. As garotas ficam felizes. Shua está fazendo uma collab com Irai para jogar um jogo de horror. Irai diz que não gosta de jogos de horror. Shua explica que o conceito dessa collab surgiu do segmento das trivias de animais. Se ela não conseguisse responder todas as perguntas dos ouvintes, ela teria que passar pela punição votada pelo chat. A pergunta que ela não conseguiu responder foi: qual o peso da diretora Irai? E como ela é tecnicamente um animal, ela não conseguiu responder. Essa é a punição escolhida: jogar a Oni. Irai diz que não quer jogar e pensou que seria mais fácil com alguém, então pediu ajuda para sua senpai, e por isso Shua está presente. Shua fala que se ela ama tanto assim, podia ter dito antes. Irai diz que ela é a que mais estragaria a atmosfera de um jogo de terror. Irai começa o jogo praticamente de olhos fechados. Shua fala para ela imaginar que o criador do jogo está fazendo dela seu brinquedo, enviando choques em momentos pré-planejados, e pergunta se isso não a faz ficar excitada e preocupada. Irai diz que acha que não é assim que se aproveita um jogo de horror. Em um momento do jogo, Irai se assusta dizendo que viu algo no topo da tela. Depois de uma pausa, ela completa sua frase com seu Desuyo. Shua pede para ela se acalmar, pois ela quase esqueceu sua mania. Irai, morrendo de medo, diz que realmente viu algo e que não pode culpá-la por estar surpresa. Shua diz que ela está trancada e tem que achar seus amigos. Irai diz que não ficará nesse lugar perigoso. Abre a porta e sai, dizendo que irá sair sem eles. Shua atrás de volta, dizendo que é a morte mais clichê do livro. O Ao-Oni começa a correr atrás de Irai, que fica desesperada. Shua fala que se ela não se cuidar, o Ao-Oni fará coisas ruins a ela, que sua está em jogo. Irai diz que está sofrendo dano mental e pergunta de que lado ela está. Ela chega em um beco sem saída, fala que não tem escolha e puxa uma espada de seu cajado, que irá cortá-la em pedaços e o chama de babaca. Shua fica sem palavras. Irai diz que irá ver a cor do sangue dele, que fará geleia baseado na cor da massa bagunçada depois dela cortar em pedaços, e que está na hora dele morrer e avança contra o Ao-Oni, causando game over. Ela fica irritada com a tela de game over e bate na mesa. Irai percebe que saiu do personagem e pergunta se Shua ouviu aquilo. Shua está travada. Irai pergunta se causou sua própria ruína. Shua dá as boas-vindas a Laivion para Irai, que grita querendo negar. Ela fala que não acredita que isso aconteceu e por isso não queria jogar um jogo de terror. Shua pede para ela se animar e soltar um fato ou dois sobre animais enquanto faz uma expressão presunçosa. Irai grita o que droga ela está pensando. Shua se esconde atrás do sofá, com medo, e pede perdão ao chefe. Irai diz que é diretora, não chefe, e que ela não é assim. Teve uma época que ela realmente gostava desse tipo de filme, que os velhos hábitos voltaram. Shua coloca a mão nos ombros dela e fala que elas estão em um negócio onde o caráter é importante, que quando dá uma fora, não tem como voltar atrás, que ela costumava ser pura, mas agora ela entende. Irai manda ela parar de falar como se fosse uma gangster, e que ainda é diretora do zoológico, que ainda não acabou. Shua fala que com certeza acabou. Irai fala que não quer desistir de ser diretora, que talvez essa seja a verdadeira ela, mas diretora do zoológico também faz parte dela, e por isso pretende continuar como a diretora Irai. Shua diz que entende seus sentimentos, que também quis preservar seu lado como Awa. Irai diz não se arrepender, e que esse incidente infeliz a impulsionará para o futuro. Mesmo que alguns viewers tenham se decepcionado com ela, eles voltarão como novos. Shua diz que essa é a nossa chefe, e que elas vão continuar jogando. Irai diz que sente que já foi punido o suficiente e que irá parar por hoje. Shua nega. Irai diz ter feito um erro terrível ao escolhê-la como parceira. Ela continua jogando e encontra uma pessoa tremenda no armário. Shua faz piadas sobre coisas que vibram. Irai pede para ela parar de falar essas coisas e sai do quarto. E encontra o Ao-Oni. Ela grita e volta para o quarto. Ela começa a bater no armário e manda a pessoa que estava dentro dele dar o fora. Game over. Irai encontrou uma personagem chamada Mika e diz que o nome dela significa flagrância agradável e que fará perfume do sangue dela. Irai encontra outro Oni e grita. Ela tenta correr enquanto pergunta de onde surgiu essa prancha de bodyboard. Game over. Irai chega a uma parte do jogo onde os Onis estão presos. Um Ao-Oni abre a porta. Irai grita e começa a correr, mas se vira e vai para cima dele. Game over. Irai está esgotada mentalmente. Shua fala que ela está quase fugindo, fazendo a garota
garota se recuperar. Hirai fala que finalmente o inferno acabou e que está para chorar. Ela abre o inventário e depois fecha. Shua dá uma risada. Ela abre o inventário novamente e o personagem Takuro se torna um Uni. O Uni estava indo em sua direção. Uma Shua azul vai em sua direção. E Hirai leva o maior susto de sua vida. Game over. Seu chat fala que seu grito parece um castor. Ela corrige falando que é uma marmota. E se fizerem cortes alterando sua voz, eles irão se ver no QG da família. Shua diz para ao menos dizer zoológico ao invés do QG da gangue. Hirai foge e Shua parabeniza. Ela se sente aliviada. Shua manda um print das trends. Número 1 era chefe Hirai. Ela manda um vídeo nomeado Continue se esforçando. Hirai baixa o vídeo e uma marmota com o rosto da Hirai começa a gritar. Esse foi o episódio 9.